Vamos continuar então com o curso de aprendizado de máquina, falando de uma coisa muito importante, que são os dados. Por que é importante? Porque é exatamente a nossa entrada. Então, se vocês lembram daqueles conceitos básicos de aprendizado de máquina, a gente aprende uma função aproximada, né, que é aquela hipótese que a gente falou, a partir de um conjunto de dados. E aí eles podem ser rotulados ou não, né, tem diferentes variações aí. Existe essa máxima que está escrito aí, esse garbage in, garbage out, que basicamente está dizendo o seguinte: aquilo que entrar no seu algoritmo, se tiver ruim, se for um lixo, a sua saída, que é aquela sua hipótese, que a gente vai começar a chamar de modelo, tá? O seu modelo também vai ser um lixo. Essa é a ideia dessa frase. E por isso é importante a gente olhar, entender direito os dados e o que a gente pode fazer com eles. Na modalidade presencial, uma vez eu fiz a brincadeira aí de jogar essas gominhas de ursinho, né, essas gummy bear. Talvez eu tivesse com vontade de comer isso quando eu estava fazendo aula, não sei, ou eu estava comendo e me veio na cabeça fazer. E eu coloquei isso aí só para uma provocação, para perguntar o seguinte: como que vocês me descreveriam isso olhando essa foto e para alguém adivinhar do que vocês estão falando? Sem falar, é um gummy bear, né, alguma coisa assim, e que as pessoas entendessem bem o que está aí, né? Quais são as cores, os sabores, etc. dos gummy bear. Eu não falei desse jeito porque aqui eu estou ligando pouco para como eu introduzo a pergunta, que eu já falei, por exemplo, cores. Então, cor já é alguma coisa que você vai acabar falando ali, né? Você vai falar que as cores são vermelhas, são amarelas, são verdes, né? As gominhas têm essas cores. E você pode falar também que elas estão amontoadas, você pode dar uma noção mais ou menos de quantas tem, sei lá, tem algumas dezenas aí. Tudo bem? Então é isso, eu queria descrever isso. Como é que eu posso descrever isso? Bom, primeiro que como a gente viu lá, a descrição perfeita disso, desse potinho com gummy bear, etc., não vai existir. Essa daí é a realidade, esse é o todo. Geralmente o que a gente vai fazer é descrever isso a partir de uma amostra. Então a gente tem uma amostra da minha população, que no caso aqui seriam esses ursinhos aqui. Geralmente essas amostras são coletadas independentemente uma da outra, né? Então elas são IID, lembra o que é isso lá da aula de estatística? Elas são independentes e identicamente distribuídas. Então o que vai acontecer é que eu vou ter esses ursinhos aqui para descrever isso aqui tudo, tá bom? Essa é uma realidade. Ah, mas tem uma outra coisa. Eu estava falando sobre cor, esqueci de falar uma coisa, né? Vocês poderiam falar formato. Toda vez que eu faço a provocação, chega lá formato. Mas dependendo do que eu estou fazendo, eu posso assumir que eu sei que a minha tarefa é descrever Gummy Bear. Então, assim, eu sei qual que vai ser o formato de todo mundo, para eles terem um formato igual. Mesmo se eu não soubesse como é que eu descrever, o fato deles terem um formato igual pode fazer com que eu ignore essa característica da minha gominha aí. Não tem nenhuma minhoquinha de goma, só ursinhos. Outra coisa, eu falei cor verde, cor amarela, mas se eu tiver alguma coisa verde mais clara, um laranja, então talvez valesse a pena, em vez de descrever as cores de uma forma mais discreta, como vermelho, amarelo, eu colocar um range de cores ali, um intervalo de cores, ou até fazer alguma coisa mais numérica. Vocês já devem ter visto a questão do RGB, os canais vermelho, verde e azul, que você faz uma soma ali, você descreve então cores, né? Eu poderia fazer algo nesse sentido para descrever as minhas gominhas. Mas e se eu estou discutindo alguma coisa sobre o mais gostoso e a gente está falando lá um absurdo, falar que é vermelha, por exemplo? Ah, mas eu estou discutindo se é amarela, se é verde. E aí a gente tem esse nosso universo, mas de repente um fabricante introduz uma gominha azul. E aí, né? Depois eu vou falar isso lá pra frente, não é matéria desse curso aqui, mas existem problemas como esses, né? Você tem os seus dados, você faz o seu modelo que aproxima então a função objetivo, só que aí surgem novidades e a gente tem que ter algoritmos de detecção de novidades e tem que refazer todo o nosso aprendizado, tá? Ou pelo menos incrementar. Vão existir problemas assim a partir dos dados. Uma outra coisa que eu queria mostrar também é isso aqui. Essas duas fotos são do exato mesmo pote de gominhas. Só que uma é tirada de frente, outra é tirada de cima. E então eles estão descrevendo exatamente a mesma coisa, só que eu não estou vendo a mesma coisa.
Então eu posso fazer uma transformação dos meus dados para ver eles de jeitos diferentes, a transformação dos meus dados, eu estou falando em dados, apesar de não estar falando explicitamente em dados, né? Eu posso transformar o que eu estou observando para um outro ponto de vista. Isso pode me ajudar bastante. Então, nesse caso aqui, eu não tinha conseguido enxergar que essa superfície era madeira, isso aqui era um pano. Na verdade, talvez eu nem visse isso aqui como um pano. Podia ser simplesmente uma madeira de cor diferente, se é que eu sei que isso é madeira, né? Daqui eu já consigo ver. É uma mesa de madeira azul e tem um pano aqui. Então isso aqui, para mim, é mais descritivo do que isso. Parece uma bobagem e não faz sentido. O que a gente vai fazer nessa aula? Discutir se a gominha vermelha realmente não é melhor ou não. Não é isso, né? Essa bobaginha que eu acabei de apresentar aí é só para falar, até para coisas lúdicas pra caramba, que é bater boca ali sobre gominhas, já tem um monte de coisas que nos atrapalha. Quando a gente fala em dado, também, porque hoje em dia a gente coleta dados de tudo quanto é jeito, a gente tem dados de tudo quanto é tipo, dado de tudo quanto é fonte, e juntar tudo isso para a gente conseguir chegar num sistema de aprendizado de máquina é um passo bastante largo. E aqui, nesse curso, a gente vai falar meio por cima sobre isso, mas querendo mostrar quanto é importante. Primeiro, a gente vai começar pelo seguinte: definições. A gente vai chamar essas características mensuráveis de um objeto de atributo. Na estatística, o pessoal usa mais a palavra variável. É para ser a mesma coisa, tá? Não sei se tem definições diferentes aí, não sei se tem essas palavras que significam outras coisas, essa variável não é variável de programação lá. Então, no caso dos ursinhos ali, um exemplo de característica mensurável era a cor. Você não mede de fato com uma régua, mas você observa que a cor é vermelha e assim por diante. Então, é um atributo da gominha a cor. Importante ressaltar que nem sempre os dados que a gente tem em mão eles possuem essas características explícitas. Nesse caso, a gente chama os dados de não estruturados. Esse não é o foco dessa disciplina. O foco dessa disciplina são dados estruturados. Eu já vou mostrar melhor o que é isso. Uma opção para você sair desse não estruturado para o caso estruturado é fazer extração ou aprendizado de atributos, características. Tem nomes diferentes dependendo da abordagem que você usa, mas a ideia é você chegar de um espaço não estruturado em um espaço estruturado, que é isso daqui. A maioria dos algoritmos de aprendizado de máquina, eu ouso dizer, pelo menos uma grande parte, eles assumem como entrada uma tabelinha desse tipo, que a gente chama de tabela atributo-valor. Isso aqui é o seguinte: a gente tem os exemplos, lembra o que é exemplo da última aula? Então a gente tem os exemplos aqui em cada uma dessas linhas. Então esse aqui é o exemplo, ou seja, uma observação do fenômeno, uma resposta de um formulário, algo do tipo, tá? Descreve uma pessoa ou uma observação de um fenômeno, ou algo do tipo. E aqui eu tenho em cada coluna os atributos, né? Cada atributo tem um tipo de dado diferente aqui, eu já vou neles. Nesse caso, eu tenho o meu enésimo atributo aqui, ele é discreto, então é A ou B, não sei se vai ter um C e etc no meio, mas vai perceber que ele é por letras. Ele é um atributo que eu vou chamar de atributo classe. Ele dá uma classe para esse exemplo aqui, né? Um rótulo discreto para esse exemplo. Se for o caso, existem casos que esse atributo, esse enésimo atributo, que a gente pode chamar simplesmente de atributo alvo, ele não é discreto desse jeito. Aí a gente vai para um outro problema. Pode ser que ele não exista, como a gente já falou, né? Existe o aprendizado não supervisionado. Aí é um outro problema. E aqui eu deixei um exemplo do que podem ser aqueles atributos lá. Isso aqui pode ter sido obtido a partir de um formulário que as pessoas respondem e elas têm não só as perguntas que estão aqui, mas elas têm, por exemplo, um teste. E nesse teste eu coloco lá a taxa de acerto para o teste. Então isso aqui vira um atributo desse tipo aqui, ele provavelmente está entre 0 e 1, tá? Uma taxa de acerto, e é um número com um ponto flutuante. Então isso aqui não é um número inteiro. Aí a segunda pergunta é se a pessoa gosta de batata, ou se ela gosta mais de estudar. Não, a pergunta é se ela gosta de batata. Sei lá o porquê tinha essa pergunta lá. Às vezes isso aqui era sobre alguma coisa da associação de plantadores de batata. Então, sim, não, sim, não. Esse pontos acumulados pode ser que a pessoa tenha feito outras coisas aí, não só esse formulário, outras coisas ali no site, sei lá, estrelinhas, alguma coisa, ele comprou mais batata, menos batata, ele vai ganhando pontos.
Aí esse rendimento também pode ser de outra coisa, não me importa muito, esses dados aqui são completamente fictícios, tá? Mas o ponto só é para mostrar, pontos acumulados, né, pode ser alguma coisa, números inteiros. Um rendimento, eu posso categorizar ele como bom, médio, ruim e assim por diante. O ponto principal é isso aqui, não importa muito se esses dados fazem sentido agora. Vamos agora falar dos tipos de atributo, e isso aqui é bastante importante. A gente vai chamar de atributo nominal, de vez em quando categórico, qualitativo, atributos desse tipo aqui, como sexo, se é masculino ou feminino, gênero de música favorito, se é rock, pagode, sertanejo, pisadinha, não sei. Cor do objeto, então a gente estava discutindo isso lá nos ursinhos, vermelho, laranja, branco, azul, mas não RGB, tá? Qual é a sua língua materna? Se é português, se é inglês, se é espanhol, se é mandarim e assim por diante. Então, esses carinhas aqui embaixo, eu posso descrever, por exemplo, com cor do objeto. Esse é amarelo, esse é azul, esse é vermelho, esse é verde. Uma coisa importante aqui é que não importa se eu trocar a ordem, tá? Então, eu estou com o mesmo conjunto de objetos aqui. Essa ordem não me importa, não existe relação de ordem entre atributos nominais ou categóricos. Aqui tem alguns exemplos, tá? De coisas, de atributos nominais, já dizendo como é que eu posso armazenar eles. Então, um exemplo é sexo, masculino ou feminino. Eu posso armazenar isso com uma palavra simples, feminino ou masculino. Eu vinha dizendo sobre fazer um formulário para coletar dados, isso aqui poderia ser uma caixinha de múltipla escolha. Aí, uma identificação numérica também pode servir quando eu tenho muitos dados ou as palavras são meio grandes, etc. Às vezes vale a pena eu colocar lá amarelo, mas eu guardar como 1. Azul é a cor, mas eu guardar como 2. Então o meu sistema vai ter que saber que isso aqui é nominal, apesar de ser um número. Amarelo não vem antes de azul, verde não vem antes de azul. E esse UB está aqui porque quando eu estava montando esses slides eu descobri que existia essa cor. Achei interessante por aqui, porque caso vocês estejam jogando stop, se cair a letra U e vocês não sabem, agora vocês sabem, tá? UB. O pessoal vai falar, não, de onde você tirou essa letra? De onde você tirou essa cor? Você fala, da aula de aprendizado de máquina, e aí não tem mais o que contestar, beleza? Tem uma outra coisa importante aqui, que é o seguinte, se a pessoa escrevesse amarelo, azul, etc., ela poderia escrever no UB com U maiúsculo. Aí a outra escreve UB com U minúsculo. Ia ficar diferente. Então, vale a pena o tratamento aí também. Um outro jeito de armazenar um atributo nominal é com texto mesmo. Então, aqui tem um exemplo, né? Uma referência, né? Quando você coloca lá no aplicativo de pedir comida, ó, referência. Aí você coloca, é a casa em frente à padaria. Qual que é o problema disso? Para você colocar isso em aprendizado de máquina, esse texto livre, você já começa a ter um pouco de dificuldade, porque se você colocar casa na frente da padaria já é outra frase e assim por diante. Mas isso começa a virar um problema de processamento de língua natural e a gente sai um pouquinho do nosso caso. Mas um jeito de armazenar atributo nominal é com texto desse jeito. Agora eu vou falar também sobre sumarizar. Por que sumarizar um atributo? Existe uma atividade chamada Análise Exploratória de Dados, Exploratory Data Analysis, vocês vão achar como EDA, que é você olhar para os seus dados para você tomar algumas decisões em relação às próximas etapas, né? Em relação, por exemplo, ao que algoritmo de aprendizado você vai utilizar. Nesse caso, sumarização é bastante interessante. Tá? Eu vou aqui dar uma pincelada como sumarizar atributos de diferentes tipos. No caso de um atributo nominal, eu posso fazer uma contagem ou fazer uma porcentagem dos valores. Não dá para usar a média. Né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse conjuntinho de dados, né, dessas esferas, o meu atributo verde aparece em 3 das 10 bolinhas que estão ali, ou das 10 elipses que estão ali. Então, eu conto como 3, eu falo, é 30% dos meus dados. O vermelho, tem 2 vermelhos ou 20% dos meus dados. Eu posso, de repente, para ter uma noção do que está acontecendo com o meu atributo, olhar para a moda, tá? Em detrimento dessa média. Eu posso olhar para a moda, ou seja, aquele mais comum. Nesse caso, a moda é azul ou verde. São as cores que mais aparecem aqui no meu conjunto de dados. Eu também, quando eu sumarizo, é legal eu dar uma visualizada. Eu vou falar sobre visualização de dados lá para o final, tem uma aula só disso, naquela parte que eu falei que já não faz, que já é extra, né? Vou também fazer uma aulinha rapidinha. Mas, além de sumarizar,
como esses casos que eu dei aí de frequência ou contagem, proporção, que é uma frequência relativa, porcentagem, etc., e a gente poderia visualizar isso para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Dois jeitos de fazer isso é com o famoso gráfico de pizza, esse daqui, que somando todas as áreas a gente tem 100%, tudo bem? E também tem o gráfico de barras, como esse gráfico de barras de chocolate aqui, que a gente sabe que a altura da barra aqui tem a ver com, por exemplo, uma contagem, né, que cai num gráfico mais ou menos desse jeito. Beleza? Seguindo, eu vou falar agora de um atributo ordinal. Atributo ordinal é aqueles que os valores já obedecem uma ordem, diferente do nominal, que eu falei que verde não vem antes de amarelo, por exemplo. Aqui pode ser algum ranking, um grau de satisfação do produto, o desempenho que eu coloquei no exemplo lá em cima, se o desempenho é bom, médio, ruim. Tá? Então, bom está mais perto de médio do que de ruim. A sua formação, então se a sua formação é ensino básico, superior, ensino médio, ensino superior, existe uma ordem nisso, correto? Então, isso aqui tem algumas relações com os atributos categóricos ou nominais. Por exemplo, não existe média, tá? Meio que existe, meio que não é em todos os casos, tá? Dá para, por exemplo, quando você fala sobre aquelas estrelinhas, né? Você considerar que aquilo é ordinal, ou você transforma aquilo para um dado numérico e aí você usa a média. Percebe que existe um pouquinho de intersecção. A gente já chega ali porque tem esse exemplo aí embaixo que tem um pouco a ver com isso, tá? O tamanho do passo num atributo ordinal pode importar. Então, imagina que eu tenho alguma coisa de sentimento assim, nossa, eu estou muito feliz com o produto, estou feliz, né, meio que tanto faz, meio triste e achei uma porcaria, né? Eu posso falar que todos eles são igualmente espaçados, ou seja, a distância do muito feliz para o feliz, a importância, né, é igual à importância da diferença entre esses dois caras aqui, tá? Agora, eu posso falar que não. Posso falar que se a pessoa colocou que ela está muito feliz ou que ela está muito insatisfeita, essas coisas são muito relevantes, então elas se distanciam um pouco das outras. Já essas daqui são tudo meio que, ok, tá médio o seu produto aí, certo? Nem gostei muito, nem desgostei muito. Aí eu começo já a poder trabalhar com dados ordinais, não poder trabalhar com dados ordinais, mas eu posso pensar neles com números, tá? Aí a gente começa a transformar o meu dado ordinal em um dado diferente, que vai ser o dado numérico, eu vou falar já já. Antes disso, lembrando, a gente pode sumarizar, a gente pode visualizar coisas. Para sumarizar, igualmente aqui, frequência, proporção, porcentagem, igual nos atributos nominais, mas eu também posso trabalhar com quantis. Lembra então quartil, percentil, esse tipo de coisa, lembre-se lá da estatística, tá? Eu posso fazer também intervalo interquartil, ou seja, qual que é o tamanho do intervalo entre dois quartis e coisas do tipo. Também posso visualizar por pizza ou barras e outras coisas que eu já vou chegar. No caso de atributos que não são nominais, não são ordinais, eles podem ser numéricos. Esse tipo de atributo aparece quando eu consigo de fato medir alguma coisa numérica sobre a característica lá do meu objeto. Então é o caso, por exemplo, quando eu falei dos ursinhos, se eu quiser transformar a cor em valores do RGB. Eu tenho três atributos, R, G e B, que vão, por exemplo, de 0 a 255, tá? Depende de como você representa isso. E aí, os dados numéricos, eles podem ser discretos, que são aqueles que você conta, ou contínuo, que não é contável, é realmente medido. Quando a gente fala sobre atributos numéricos contínuos, é comum também se dividir entre intervalar ou ratio, proporção, algo do tipo. Intervalar é aquele normal que você consegue medir numericamente, etc. E os dados estão sempre na mesma escala e é isso. Quando a gente fala em proporção, você já começa a ter um zero absoluto. Tá? Você consegue fazer algumas operações de divisão, algumas coisas assim, e você consegue falar esse objeto é tantas vezes maior do que o outro, por exemplo. O intervalar, um exemplo bom é a temperatura. Então você não consegue falar assim, está 2 vezes mais frio do que ontem, porque não existe um número que te dá isso, tudo bem? Já o comprimento já está no ratio aqui, porque existe um zero absoluto. Se algo tem 1 metro e outra coisa tem 2 metros, um é o dobro do outro. O número de ocorrências é um bom exemplo para um atributo discreto, porém numérico. Para sumarizar isso, eu também posso usar quantis, tudo bem? E eu posso usar outras medidas de tendência central, como média,
Posso usar moda se for discreto, tudo bem, e eu tiver um bom controle ali do meu intervalo e coisas do tipo. Posso usar mediana, que ela é um pouco mais robusta a alguns dados nas extremidades, né? Posso usar outras coisas também, como desvio padrão, intervalo, variância, etc. O jeito de visualizar isso aqui tem um monte de coisa. Por exemplo, histograma e boxplot. E outras coisas, distribuição de probabilidade, estimativas de distribuição e coisas do tipo. Então aqui está um exemplo de histograma de algum atributo qualquer. Tudo bem? Então aqui, lembrando só o que é histograma, né? Aqui eu tenho bins, né? Eu tenho caixinhas que elas têm uma ordem. Então é mais ou menos como se eu estivesse transformando aí o meu atributo numérico para um ordinal. Então aqui dentro pode ser, por exemplo, esse aqui de 0 a 1. Aqui o tamanho da barra é a contagem. Quantos elementos eu tenho de 0 a 1? E assim por diante. Tá? E eu posso, a partir disso aqui, fazer uma estimativa da distribuição de probabilidade ou a densidade que estão os meus dados em cada valor aqui. Tá? Que são essas coisas aqui. Isso aqui meio que dá para ver que se aproxima de uma normal. Isso daqui é um boxplot. O boxplot é uma representação dos quartis. Então aqui, nesse exemplo, ele está agrupado, né, por dias aqui e por dois grupos também, se a pessoa é fumante ou não. Então isso aqui pode ser uma contagem aí de pessoas fumantes e não fumantes que frequentaram um restaurante. Tá? Então aos sábados a gente tem uma distribuição de fumantes que tem a ver com isso aqui, né? Então, o valor mínimo está aqui, foi alguma coisa que foi para baixo de 10. O valor máximo, na verdade, o limitante do último quartil aqui, alguma coisa perto de 45, eu tenho mais um pontinho aqui. Isso aqui é um outlier. Um outlier significa algum ponto que está muito longe de todos os outros. Então, pode ter sido alguma anomalia, por exemplo, ou pode ter sido, se isso aqui é um restaurante, um dia que o restaurante fez uma promoção, alguma coisa nesse sentido, tá? Esse dado é muito diferente de todos os outros, então eu não considero ele aqui nos meus quartis. Uma outra maneira de eu representar mais ou menos parecida com o boxplot é através desse plot de violino, que é o nome que se deu a isso. Ainda tem um boxplot aqui dentro, vocês podem ver aqui que eu tenho a barrinha, tenho aquela caixinha, né? Eu tenho outra barrinha, então aqui é o máximo, aqui é o mínimo, aqui é a mediana, essa bolinha branca que está bem aqui no meio é uma mediana, e assim por diante. Só que em volta disso eu tenho uma estimativa de densidade. Então essa curva que está em volta do boxplot me dá uma estimativa um pouco melhor de como os meus dados estão distribuídos aqui nesse valor, né, que está representado pelo eixo Y nesse caso. Aí eu faço uma pergunta, beleza, a gente já sabe todos esses tipos de atributo e etc. E que tipo de dado eu obtenho com essa pergunta? Quantos livros você possui em casa? Eu não possuo só esses livros aqui. Eles estão todos em caixa. Mas ninguém mais lê livro assim? Ou lê? Deixa no comentário, eu vou virar youtuber agora. Todo mundo está lendo livro digital, né? Beleza, quantos livros você possui em casa? É razoável eu falar de 0 a 10, isso significa que é pouco, né? De 11 a 25, e aí eu começar a aumentar esse intervalo, 26 a 100, 101 a 200, 201 a 500 ou 500 mais. Talvez não valha a pena eu ir até o infinito colocando opções. Então, que tipo de dado eu tenho aqui? Eu posso olhar para esse dado como um dado ordinal, ou eu posso transformar ele em numérico de algum jeito, ou eu posso usar ele como nominal. Eu prefiro pensar que ele é ordinal. Por quê? Porque se eu falar que eu tenho de 101 a 200, eu sou mais parecido com alguém que tem 201 a 500 do que alguém que tem de 0 a 10. Tá? Então existe uma relação de ordem aí. E aqui os intervalos são diferentes. Então lembra que eu falei, os intervalos podem ser distribuições uniformes, né? Pode ser uniformemente distribuído ou não. Nesse caso aqui, não é. Agora, por que isso tudo que eu estou falando importa? Vamos por ponto que eu coloquei aqui. Primeira coisa, diferentes algoritmos de aprendizado, eles podem ser capazes de lidar com algum tipo de dado e não com outro tipo de dado. Tudo bem? Ou com só dois tipos de dados. Lida com nominal, lida com numérico, mas não lida com ordinal, por exemplo. Tá? Então, talvez você tenha que fazer uma transformação ali, ou escolher um outro algoritmo, algo do tipo. Quando um algoritmo suporta vários tipos, você tem que definir ele
adequadamente, tudo bem? Para definir adequadamente, às vezes vale a pena você olhar para ele, como eu disse ali, colocar um gráficozinho, fazer alguma coisa desse tipo. E outra coisa, o pré-processamento pode ser relevante. Esse pode estar entre aspas porque geralmente é. Esse pode aí é meio que suavizar demais. Tá? Pré-processamento é algo muito importante em aprendizado de máquina. E uma coisa que é bem importante, não só em pré-processamento, mas em pré-processamento especificamente, eu já aproveitei para adiantar um pouco, é que tem muito algoritmo aí, de pré-processamento ou não, que é baseado em comparar exemplos. Dizer que um exemplo está mais parecido com outro, coisas do tipo, tá? Tem muito algoritmo que não é, mas o que a gente vai ver também, algumas coisas aqui também se aplicam, tá bom? Então tá, e como é que a gente calcula a similaridade de dois exemplos? Para falar, esse exemplo parece mais com esse do que com aquele lá. A gente geralmente usa distância, na verdade, que é a ideia oposta à similaridade. Então a gente é uma medida, a gente usa uma medida, que quanto maior significa que mais diferente são os dois objetos. Uma medida que é muito comum é a distância euclidiana. Imagina que eu estou medindo a distância entre dois exemplos P e Q, e eles têm n atributos. A minha distância euclidiana ela é dada por essa equaçãozinha aqui. É o somatório da diferença dos atributos ao quadrado. Então vamos lá, por partes. Eu pego o primeiro atributo, o valor de P, subtraio do valor do primeiro atributo de Q, faço ao quadrado. Eu somo isso à diferença do valor do segundo atributo de P pelo valor do segundo atributo de Q ao quadrado e assim por diante para todos os atributos. No final, eu tiro uma raiz. Usualmente essa raiz nem é tirada, porque não precisa, né? Quando você está fazendo comparações diretas, essa raiz aqui é uma transformação que não afeta a ordem. Existem outras medidas de distância, muitas outras, mas depois a gente volta nisso. Mas aí a pergunta que fica é, quando eu tenho atributos nominais e ordinais, como é que eu faço para calcular a distância? Porque eu falei, atributos ordinais, atributos nominais, não tem essa subtração que eu acabei de falar, né? Então como é que eu posso fazer isso? Hoje em dia o que eu vejo se fazer muito é transformar esses dados em numéricos, especificamente numéricos discretos binários. Então, por exemplo, cor, você falar se é vermelho, se é azul, amarelo, laranja e assim por diante, em vez de eu ter um atributo falando isso, eu tenho um atributo que fala assim, ele é verde, e você coloca 0 ou 1. É verde, então eu coloco 1, se não é verde eu coloco 0. Vou ter um outro atributo para o laranja e um outro atributo para o amarelo. Isso chama one-hot encoding. Mas eu posso, em vez de fazer isso, eu posso colocar isso diretamente embutido no meu algoritmo da seguinte maneira. Tem um exemplinho aqui. Eu posso fazer o seguinte, isso aqui é um atributo ordinal, certo? Isso aqui é um atributo nominal, e assim por diante. Ordinal, nominal. E o que eu posso fazer? Quando eu pergunto febre, né, eu estou olhando para um exemplo aqui que eu tive febre baixa e para o outro febre média. O que eu faço? Eu falo, esses caras são diferentes, então eu vou somar 1 na minha distância euclidiana. Ah, se eu estou comparando esses dois, a febre alta com febre alta, eu falo, esses dois exemplos não são diferentes, então eu somo 0 na minha distância euclidiana. Lembrando que quanto maior, mais diferentes são. Faz o exemplinho aí e calcula a distância euclidiana nesse cara aí. E também lembra o seguinte, aqui está a minha distância euclidiana novamente, tá? Que é só as subtrações, etc. E eu falo para você aí em casa calcular a distância entre esses pares. Faz uma pausa, aproveita que a aula está ficando longa. Faz uma pausa e faz esse cálculo aí. Separou, calculou e notou o seguinte. Esse atributo aqui, o tempo que a pessoa fica em minutos por dia jogando LOL, ele está numa escala muito maior do que esses outros dois aqui, certo? Ele chega aqui a 135. A média escolar chega no máximo a 10, a gente sabe disso, mas olhando para os dados a gente vai falar que é 9,5, tá? Porque a gente não tem essa informação de que chega a 10 aqui. E aí? Quando você calculou, deu quem se parece mais com quem? Observa o seguinte, essa resposta que você obteve teve a ver com esse fato que eu estou colocando, que 130 está muito perto de 135 e meio longe de 110, pelo menos nessa escala. Aqui ele vai contribuir com 20 ao quadrado na euclidiana, porque 130 menos 110, 20 ao quadrado. Isso é muito grande. Isso aqui vai dar 5 ao quadrado, essa diferença, vai contribuir com 5. Agora, repara o seguinte, esse 9,5 está muito longe do zero. Muito longe. Uma média escolar 9,5 para uma média escolar 0
São coisas que, na semântica da aplicação, que seja, são completamente opostas, né? Só que vai acontecer, aqui vai dar 9,5 ao quadrado, não vai dar nem 100. Essa contribuição é muito menor do que a contribuição dessa diferença aqui, ó. Então isso acaba pesando muito. Esse atributo tem um peso muito maior que todos os outros. E isso não necessariamente é benéfico para a nossa análise. Então uma coisa que a gente costuma fazer em pré-processamento é normalizar ou padronizar esses dados. Por exemplo, aqui está a padronização 0,1, normalização linear 0,1. Tem nomes diferentes para isso. Quando você tem um exemplo, que eu coloquei como x maiúsculo aqui, dado por atributo 1, que é x em 1 e assim por diante, né? Eu faço essa padronização da seguinte maneira. Eu pego lá o meu vetor de atributos, de cada valor ali, eu subtraio o mínimo para aquele valor, então volta aqui. Na idade, eu pego, nesse caso, 12 e subtraio 12, porque é o mínimo dessa coluna. Tá? Nesse caso, eu pego 13 e subtraio 12. 18, subtraio 12. Isso é o que está aqui no numerador. E aí eu divido isso pelo intervalo aqui. Então, o máximo menos o mínimo, que nesse caso é 12, desculpa, o máximo é 18 menos 12, que dá 6. Então, eu vou fazendo essa normalização ou padronização desse jeito, certo? Eu faço isso para cada um dos meus atributos. E aí todos eles vão ter uma importância igual. Vai estar tudo entre 0 e 1. Uma outra alternativa é fazer a z-normalização, né? Ou usar o z-score, que é isso aqui. Para todo atributo, eu subtraio o valor dele pela média do atributo e divido pelo desvio padrão. Isso aqui vai fazer com que a distribuição ali dos meus dados para cada atributo, né, tenha uma média 0 e desvio padrão 1. Também tem esse mesmo objetivo de dar importância igual para os atributos. Agora faça de novo. Normalize ou padronize e calcule a distância entre os pares. Vê se muda. Isso que eu falei de padronizar ou normalizar é um pré-processamento de dado. Existe uma infinidade de coisas a se fazer com os dados. Então eu vou colocar alguns aqui bem por cima só para vocês saberem que existem. A gente vai voltar neles de vez em quando, tá? Então eu posso fazer tratamentos nos meus dados. Por exemplo, tratar valores desconhecidos. Vocês vão ver como missing values, missing data, que é um dado que não foi medido. Ou, por exemplo, que não foi coletado. A pessoa não respondeu ali no formulário uma pergunta que não era obrigatória, e aí você fica com uma interrogação ali. Existem várias técnicas. Por exemplo, se o atributo é numérico, eu posso substituir pela média. É o melhor jeito? Nem sempre, tá? Por exemplo, pense numa aplicação em que você precisa pedir o salário das pessoas. É conhecido que quanto maior o salário das pessoas, menos elas são propensas a dizer o quanto elas ganham. Não sei se isso é por medo, sei lá, as pessoas são mais preocupadas com privacidade quando ganham mais, alguma coisa do tipo, tá? Mas você pegar um dado desconhecido, que provavelmente é um salário muito alto, e jogar na média, dado que a maioria dos que responderam tem salário baixo, a média vai ser baixa. Você está distorcendo bastante o seu dado. Então existem algumas outras técnicas baseadas, por exemplo, em aprendizado de máquina, para fazer uma tarefa que a gente chama de imputação, que é substituir esses valores desconhecidos por uma estimativa do que seria ali se a pessoa tivesse respondido. Outro tipo de tratamento que é bastante importante é o tratamento de classes desbalanceadas. Eu vou voltar nisso quando estiver falando da tarefa de classificação. Mas pensa, por exemplo, em uma doença. Então, vou voltar aqui no exemplo do diagnóstico. Essa doença aqui, que eu não sei qual é, tá? Esse é um exemplinho simples. Então, geralmente, o que acontece em conjuntos de dados é que eu tenho muita gente saudável para aquela doença e quase ninguém que eu diagnostiquei aquela doença. Então, muita gente foi fazer o exame, quase ninguém tem aquela doença. O que vai acontecer é que a gigantesca maioria dos meus dados vai apontar para pessoas saudáveis. E vai ter algoritmo de aprendizado que vai dizer que todo mundo é saudável. Então é importante balancear isso para a gente tirar um viés, no caso aí, do saudável, né? De favorecer o saudável durante o meu aprendizado. Se você não entendeu isso, calma que a gente vai chegar na aula de classificação e vai voltar nisso aqui. Outra coisa que eu já falei aqui foi outliers. Então são dados que não se parecem com nada. Provavelmente foi algum problema na obtenção desses dados aí.
E é muito comum a gente tirar isso, porque isso pode influenciar um pouco negativamente no aprendizado. O mesmo vale para ruído. Ruído costuma ser algo que foi coletado corretamente, só que eu atribuí ele, por exemplo, eu estava falando de classes ali, né? Eu atribuí o diagnóstico errado, por exemplo. Então vale a pena a gente tentar identificar esses caras aí e remover eles do meu conjunto de dados. Existe mais uma infinidade de coisas, não são só aqueles tratamentos, tá? Existe, por exemplo, a seleção de atributos, né? Eu reduzo a minha dimensionalidade, ou seja, eu diminuo o número de atributos que eu tenho, escolhendo aqueles que são mais relevantes. Eu dei um exemplo lá nas gominhas, né? Que eu falei, se eu for trabalhar com formato, todos têm exatamente o mesmo formato. Não faz sentido eu deixar aquele atributo lá, porque ele não está me acrescentando em nada. E isso causa alguns problemas. Inclusive existe algo chamado maldição da dimensionalidade. Eu vou discutir daqui umas 2 aulas isso. Outra coisa que eu posso fazer é uma generalização. Isso ajuda naqueles atributos nominais, por exemplo. Se a pessoa escreve calça, blusa, terno, etc., eu posso simplesmente dizer que isso é uma roupa. Tá? Isso demanda um pouquinho mais ali de atenção aos seus dados, e você precisa ter um dicionário de como fazer a generalização. É um pouquinho mais complicado, mas é um exemplo de pré-processamento. Outra coisa, discretização. Eu posso transformar meu dado quantitativo em um dado categórico, um dado nominal, algo do tipo. Eu faço isso, por exemplo, quando eu faço o histograma, lembra? Eu coloquei intervalos ali e aí eu coloco os valores numéricos, eu coloco dentro de caixinhas, tá? Às vezes isso pode ajudar, tanto na sua análise quanto para alguns algoritmos. E continuo, existem transformações, né? Por exemplo, você pode transformar a distribuição dos seus dados. Quando eu falei da Z-normalização, eu já tem um pouco disso, tá? Mas existem outras formas de você transformar sua distribuição. Por exemplo, existem algoritmos que lidam bem com distribuição normal. E se eu tenho um atributo numérico que está em distribuição uniforme, eu consigo dar uma manipulada para fazer com que ele fique com uma distribuição normal. Existe uma outra seara de coisa aí que a gente chama de engenharia de atributos, que algumas dessas coisas que eu falei anteriormente, inclusive a transformação de distribuição, faz parte. Mas eu coloco um pouquinho separado aí porque são transformações nos dados como, por exemplo, agregar atributos. Em vez de eu ter 2 atributos que dizem coisas diferentes, eu, por exemplo, somo eles e aí eles dizem uma coisa nova para mim aí, tá? Caramba, tem um montão de coisa aí, Diego. Tem um montão de coisa. E como é que eu faço para estudar? Olha, eu recomendo alguns livros. O problema de livro é que custa caro. Esse livro, por exemplo, aqui, do Francisco Herrera, né, Salvador Garcia, Julian Luengo, ele é muito bom, mas ele custa US$ 109 no site da Springer. Esse livro aqui, esse livro é um pouco mais teórico, tá? E esse livro aqui também é muito bom, é um e-book. Ele tem bastante coisa prática, tem bastante código em Python, e ele custa, se não me engano, US$ 30. Tá? Já é bem mais barato, mas nem tanto. Aí aqui eu faço uma pausa também, de falar de matéria, etc., para dizer o seguinte: olhar a documentação de biblioteca é muito bom. Olhar Stack Overflow é bom. Tá? Você cria uma certa independência. Mas não adianta você ir direto na documentação da biblioteca sem saber o que aquilo significa. Lá você vai saber como usar, vai ter uma noção do resultado, mas vale sempre dar uma olhada no livro e saber exatamente o que está acontecendo. Professor, mas eu sequer sei Python. A gente vai usar Python aqui nesse curso. Não vou começar a falar sobre isso agora. Ainda não decidi se as minhas aulas que eu vou ter código vão ser abertas ou vão ser só para quem faz a disciplina, né? Aquele formato de aula aberta e depois você compra o curso. No caso não compra, no caso você entra no curso, na UFSCar. Mas eu vou deixar uns materiais complementares no link ali embaixo. E se o Diego do futuro, que estiver subindo isso no YouTube, souber colocar os cards, vai ter card, tá? Para as aulas de 2 amigos meus. O Celso Souza, que tem uma aula falando sobre Python para ciência de dados, e ele explica algumas coisas de como você carregar os dados e até como dar uma manipulada ali. E também do Rafael Rossi, professor da Federal do Mato Grosso do Sul, que tem umas aulas muito boas de Python, já pensando em inteligência artificial, etc., mas ele vai desde o básico. E aí ele tem umas 4 ou 5 aulas, talvez um pouquinho mais. Eu vou deixar o link aí. E aí, isso aqui que eu disse hoje é tão importante, que talvez mereça uma disciplina só para ele, só para esse assunto.
Tem livro só para esse assunto. E existe uma figura que o pessoal está chamando de Data Engineering, ou engenheiro de dados, que está bastante em alta, as empresas estão contratando, e até deixo essa figura aí para dizer que é o seguinte, né? Essa outra figura que o pessoal chama de engenharia de aprendizado de máquina, ou às vezes cientista de dados, né? Alguma coisa desse tipo, só vai ser bem sucedido se tiver alguém que vai pegar esses dados e vai tratar ele, vai parar ele de chegar ali no engenheiro de aprendizado de máquina todo bagunçado e sem muita informação, tá? Então, existe esse trabalho de mexer com dados, ele é importante, eu gosto muito, mas não cabe aqui nesse curso, eu acho que essa aula já está cumprida bastante, mas eu recomendo que vocês vão atrás, beleza? Até mais.